Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema Novembro Azul. Recebo hoje os médicos urologistas, Dr. Douglas Bonenberg e o Dr. Hernani Bender Júnior. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Boa noite. Se outubro foi rosa e foi direcionado especificamente ao tratamento do câncer de mama das mulheres, Novembro Azul tem um outro significado. Vamos adentrar nisso. O que significa o Novembro Azul? Fica à vontade, não sei quem gostaria de... Bom, Novembro Azul é um movimento que começou na Austrália em 2003 e, na verdade, ele é um alerta, né? Um alerta de conscientização para que os homens se preocupem com o seu estado de saúde, que eles possam procurar um auxílio, algum recurso, que eles possam refletir sobre a sua condição e que possam fazer alguns exames preventivos, que eles possam tomar ciência, né, do problema que se refere ao risco de doenças da próstata, em especial o câncer de próstata, que tem uma alta prevalência na população masculina, principalmente à medida que os anos vão avançando, e é um câncer que tem um grande potencial de morbidade, de causar sofrimento, inclusive morte. Doutor Douglas, veja que interessante, eu não sabia que tinha iniciado na Austrália, porque o Outubro Rosa começou nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos e Outubro Rosa na Austrália. Não sei se tem alguma relação de que haja no povo australiano uma maior incidência desse tipo de câncer. Talvez não, mas iniciou lá em 2003, como você disse, e foi um motivo aqui de reflexão aqui, passageira minha. Mas vocês me permitem, eu andei pesquisando alguns dados estatísticos para alertar quem está nos vendo da gravidade que é isso aqui. Isso aqui é muito grave, né? Olha só aqui, ó. No caso, nós temos que nós humanos somos acometidos, o primeiro tipo de câncer que mais mata humanos, e eu digo humanos, homens e mulheres, é o câncer de pele, não melanoma. Retirando o câncer de pele, aí vem, em segundo lugar, para os homens, o câncer de próstata. E para as mulheres, o câncer de mama. E depois segue aí, em terceiro lugar, traqueia, brônquios e pulmões nos homens, colo e reto nos homens, estômago, cavidade oral, aí vai. E nas mulheres, em segundo lugar, que nós já citamos, mama, colo e reto, colo do útero, traqueia, brônquios, pulmões, enfim, e aí segue. Então, esse aqui é o primeiro dado que eu queria alertar, que realmente é o que mais acomete o gênero masculino após o câncer de pele. Perfeito. Ok. Aqui também tem uma situação muito interessante que eu vi, que eu colacionei para nós, que em 2013, a Sociedade Brasileira de Urologia ouviu 5.000 homens em 6 capitais brasileiras. 44% nunca haviam consultado um urologista e nunca fizeram exames preventivos. Veja, 44%. 47% nunca fizeram exames específicos para a detecção de câncer de próstata. Somente 23% faziam exames regulamentares. Eu não sei como é que é aqui. Aqui na nossa região, certamente não há uma estatística, mas talvez esses números possam se aproximar ou não. Não sei, vocês têm alguma noção? A impressão que eu tenho é que os homens procuram mais atualmente. Aqui. Pois bem, só para ilustrar aqui a importância do tema, vamos dar uma apavorada agora nos homens, inclusive em mim. Quando eu vi isso aqui, eu disse, opa, Estou atrasado. Vou ter que tomar uma providência. Olha só. O câncer de próstata acomete 1 a cada 6 homens no Brasil. Cerca de 13.000 brasileiros vão morrer em decorrência da doença, o que significa um óbito a cada 40 minutos. Estimativas mostram que 69.000 novos casos serão diagnosticados, ou foram diagnosticados somente no ano passado.
Depois do aparecimento, isso aqui é muito interessante, nós vamos já ver em seguida. Depois do aparecimento dos sintomas, mais de 95% dos casos já se encontram em fase avançada. Sim, porque o sintoma em geral é pela metástase, né? É quando já está Nos ossos. nos ossos. Antes não tem sintoma. Em geral, não. Puxa vida, aí já é tarde, muito Aí é difícil. tarde. Para curar é tarde. Podemos já entrar nisso, não é problema, depois, obviamente, vamos... O início da doença é silencioso. A pessoa pode estar completamente normal, com as suas atividades laborais normais, urinando bem, sem dor, sem desconforto, mas nessa fase já pode iniciar o tumor. Tá? O que se fala é que esperar pelos sintomas, né, para suspeitar ou fazer um diagnóstico de câncer de próstata já é um momento tardio. Tá? O início é muito silencioso. Puxa vida. E olha aqui, ó. Isso aqui também para nós homens, e a gente vê aí na expectativa de vida que as mulheres, de modo geral, têm uma expectativa de vida maior que os homens. Olha aqui, ó, o câncer de próstata rouba dos homens 7,3 anos de vida na comparação com as mulheres. Isso ocorre porque eles não se cuidam, enfim. Se detectado em fase inicial, as chances de cura podem chegar a 90%. Bem, eu acho que já é o suficiente para a gente entender da importância do tema que nós estamos abordando. Mas, afinal de contas, o que é a próstata? A mulher não tem, obviamente. O que seria a próstata? A próstata é uma glândula que produz esperma juntamente com as vesículas seminais e que atua na ejaculação, na expulsão do esperma. E também serve como uma parte da uretra na micção. Uma parte da uretra? Sim, a urina passa por dentro dela, porque ela é circular. Então ela faz parte da uretra, logo abaixo da bexiga. E o homem, a gente sabe que ele consegue viver sem esse... Sim. Dá para chamar de órgão? Claro. É um órgão? Sim, é um órgão. Ele pode viver sem? Sim. É um órgão que faz parte do aparelho reprodutor, né? Só que isso está intimamente associado com o aparelho urinário. Por isso, algumas desordens da próstata podem dar sintomas de esvaziamento, sintomas miccionais. Mas, originariamente, como o Dr. Bender falou, faz parte do aparelho reprodutor. Do aparelho reprodutor. É uma glândula. Assim como a mama é uma glândula, né? As glândulas, quando passam por o processo de envelhecimento, elas correm um risco maior de ter câncer. Então, por isso dá... É um tecido glandular, a parte da próstata que sofre, as células que sofrem mutação, que sofrem uma desordem neoplásica, são as células glandulares. No caso, então, interessantíssimo. E isso aí, eu sei que o Dr. Bender aqui já está bem mais tempo. Bem mais tempo aqui na nossa cidade. Isso demorou para se ter esse entendimento da importância da prevenção, lá no seu início? Sim, não, isso aí surgiu a partir de 1997 para cá. Nossa! Sim, a coisa assim massiva, né? Até então, os homens nos procuravam só quando realmente não conseguia urinar, ou tinha sangramento, ou tinha muita dor. Isso era o usual, era a regra naquela época. E mudou a partir do surgimento do PSA, e com a internet, com a massificação da comunicação. Então, isso não faz muito tempo. Puxa, doutor, eu imaginava que já tinha essa preocupação, porque eu fui ter em razão da experiência que a gente vai tendo, a idade vai passando, e talvez a minha geração teve uma informação um pouquinho melhor do que a anterior. Sim. Então, no caso, no início do seu trabalho como nos anos 80, o pessoal só vinha quando tinha dor óssea. Eu não consigo, tenho dor dia e noite. E é o que realmente acontece. Dor óssea no fêmur, na coluna, na bacia. E essa dor se dá por que razão? Pela estimulação dos nervos, pela metástase, pelo câncer. Puxa vida. Substitui o osso, a matriz óssea, por metástase. E aí passa a dar dor. E é dor dia e noite, né?
A dor, os sintomas são sintomas locais, né? Na própria próstata, pelo crescimento, e aí sintomas urinários, e o crescimento da doença à distância, que seriam essas metástases, né? Então, e não é só em osso, pode dar é o mais comum em osso, mas pode dar em vários órgãos, né? Essa disseminação, né? E a fase terminal é uma fase muito, muito sofrida para o paciente, né? Ele pena, ele vai morrendo aos pouquinhos, né? Então, isso só quem já vivenciou e já viu, né, sabe o sofrimento que é, né, tu morrer por causa de um câncer de próstata disseminado. Ou seja, ele além dos ossos, ele pode atingir outros órgãos. Pulmões, por exemplo. Puxa vida. Então, isso agrava mais a necessidade da... Não, isso aí prevenção. Faz com que seja mais significativo o diagnóstico precoce. É isso? Isso é aí. isso. E aí a medicina evoluiu e muito para não só detectar, como curar-se no início. Veja a minha ignorância, talvez quando ela está restrita ao órgão é possível. Aí esse é o momento. Esse é o momento. Esse é o momento. E há digamos assim, ele tem um crescimento já estabelecido de tempo, digamos, inicia uma célula cancerosa, uma próstata, eu tenho quanto tempo? Deixa essa resposta, doutor, vamos lá, vamos deixar essa resposta aqui, nós vamos para um intervalo e retornamos em seguida e vamos ouvir, após o intervalo, a resposta para essa minha pergunta. Retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Novembro Azul e contamos com a presença dos médicos urologistas Dr. Douglas Borenberg e Hernani Bender Júnior. Bem, senhores, no bloco anterior a gente deu aí umas pinceladas sobre o tema. Obviamente que Novembro Azul diz respeito à questão do tratamento, da prevenção, enfim, do câncer de próstata. No primeiro bloco a gente deu a gente já viu o que é a próstata, esse órgão aí que só os homens têm e que tem que ter muito cuidado com ele, porque a gente viu números aí terríveis para os homens. Bem, mas existe prevenção e diagnóstico precoce. Há alguma diferença nisso? Entre prevenção e diagnóstico precoce? Sim, existe uma diferença bastante grande, né? São dois conceitos que se referem a diferentes situações, né? Quando se fala em prevenção significa que tu está fazendo alguma coisa, está tomando algumas atitudes para evitar que uma determinada doença aconteça, né? E para tu prevenir, né, tu tem que talvez fazer algumas coisas diferentes, né? Isso se refere muito a mudanças de hábitos. Tem coisas que não são preveníveis, né? Por exemplo, a carga genética, né? A herança genética que a gente recebe dos nossos pais, né? Não tem como prevenir, não tem como evitar a passagem do tempo, né? Eu não vou envelhecer, né? Então, isso aí são fatores imutáveis, né? Mas eu consigo mudar, né, hábitos, né? Os fatores ambientais que promovem o câncer, né? O alcoolismo, tabagismo, sedentarismo, né? Alimentação errada, né? Então, quando a gente muda os hábitos de vidas nocivos, nós podemos estar fazendo prevenção. Diagnóstico precoce, né? Essas alterações nos hábitos influem nos fatores epigenéticos, que não são aqueles transmitidos do pai ou pela mãe, e sim são chaves que se ligam ou desligam conforme os teus hábitos. Se tu caminhar, fazer um exercício aeróbico, ingerir menos carne, uma dieta com bastante frutas, verduras, pegar sol, tu consegue evoluir melhor nas doenças já instaladas, quanto mais na prevenção. São fatores que promovem a doença, né? Nós temos uma carga genética e nós temos fatores desencadeadores, que são esses que o Dr. Bender falou.
Né? Então, quando se fala em prevenção, se fala em mudança de hábitos, né? Aquilo que pode ser modificado para evitar, né, que um determinado desfecho aconteça. Diagnóstico precoce já é a detecção, né, inicial de uma doença, é o descobrir um câncer numa fase inicial. E as pessoas confundem, talvez, um pouco, né, em relação aos termos, né? Eu vou ao médico, vou procurar fazer uma prevenção. Vai prevenir se conseguir mudar os seus hábitos, senão a pessoa não está prevenindo nada. Ela vai estar fazendo o diagnóstico precoce. E esse é o segredo, né, para tu poder manejar um tumor, uma neoplasia, né, poder descobrir em tempo hábil, poder avaliar esse tumor para decidir o que é melhor fazer. Ou seja, a prevenção, essa mudança de hábito que o Dr. Bender colocou, ela não só ajuda a prevenir o surgimento do câncer, como se, de alguma forma, se estiver por ali, ajuda até a evolução, dar uma sobrevida, a evolução, antes até da metástase. Sim. Traduzindo, a metástase é quando ele sai do órgão e se espalha. O termo câncer significa que a lesão ela tem a propriedade de se espalhar, de crescer em locais distantes no organismo de onde essa lesão originariamente surgiu. Ela pode crescer localmente ou ela pode criar mudas, né? Que ela se espalha pela circulação sanguínea, pela circulação linfática. Né? Isso significa o termo câncer. Né? Quando se fala o tumor é benigno ou maligno, né? O câncer, obrigatoriamente, ele é maligno por essa definição, porque ele consegue crescer à distância. O benigno, ele é um crescimento local. Não quer dizer que o benigno é bom ou que ele não é ruim. Né? O benigno significa que ele não cresce à distância. O crescimento dele é meramente local. Isso eu nunca tinha entendido, que interessante. Então, quando alguém diz que há um diagnóstico de um câncer benigno, é porque ele não vai se espalhar? Não tem câncer benigno. Não. O câncer, por definição, já é maligno. Maligno. Tá? Ele pode se espalhar. É que nem todo câncer ele tem a mesma velocidade de crescimento. Ele pode crescer devagar, ele pode crescer mais rápido, ele pode crescer, né, numa velocidade intermediária, mas conceitualmente câncer significa que ele tem um potencial de crescimento à distância, de criar metástases. O benigno, ele é um crescimento local. Interessante. Então, eu vou... Sabe por quê? Eu tenho que fazer o papel daqueles que estão nos ouvindo e muitas vezes devem estar pensando lá, puxa, eu estou aqui agora, posso até fazer uma pergunta bem ignorante para vocês, até porque eu não conheço o tema. Mas se há um crescimento de células ali, tentando usar a expressão, num órgão, que não é daquele órgão, nós temos um câncer, é isso? Ou não? Não necessariamente. Nós temos lá... células diferentes estão se desenvolvendo aí. Não, aí passa a ser câncer. Um câncer, pois é. É isso que eu imaginei que fosse. É um crescimento de uma célula naquele órgão que não é daquele órgão. É uma metástase. Aí que está. Pois é. Mas se ela se restringe, esse tipo de anormalidade, de reprodução de células que não são daquele órgão, se restringem a só naquele órgão, não é tão grave. É isso, pelo que eu entendi? São outras células, né? Mas vai ter um crescimento local, mas se essas células não têm a capacidade, a propriedade de se disseminar, de se soltar e cair na circulação sanguínea, né? Para começar a criar, né, focos, né, em outros órgãos, né? Se não existe essa propriedade celular, aquilo é um tumor local e normalmente pode ser um tumor benigno. Né? Aquilo que o Dr. Bender falou antes, né? Quando cresce nos ossos, né? Eu vou encontrar tecido prostático, né? Tumoral no osso. Sim, né? entendi, claro. Aquela célula que é de câncer dentro da próstata, eu vou encontrar essa célula dentro do osso. Né? Claro. Porque se espalhou. Né? Claro. Então, não são todos os cânceres que metastatizam de forma tão fácil. Né? Tem uns, né, que são mais agressivos, menos agressivos. Né? Isso, né, também implica nessa velocidade de disseminação. Puxa vida, então há cânceres que... Veja, pode me corrigir, como eu disse, eu não sou especialista no assunto. Há câncer que não se dissemina. Posso dizer isso ou não? Que pode ser disseminado muito lentamente. Ou mais lentamente, menos letal.
Menos, isso. É que o câncer ele vai sofrendo alterações nos genes progressivas. Quando alcança uma alteração em que ele perde a capacidade de coesão das células, elas entram na circulação linfática ou sanguínea e se espalham. Então, são momentos diferentes, né? Tem tumores em que eles ficam mais indolentes, eles não crescem rapidamente. É um tumor mais lento. Tem outros que sofrem mais alterações nos genes, porque são todas alterações genéticas, né? Nos genes, que produzem proteínas ou deixam de produzir proteínas e as células passam a ter comportamentos diferentes. Então, se sofre uma alteração em que não tem mais a adesividade entre as células, elas entram para a corrente sanguínea ou linfática e se espalham. E tem a capacidade digamos assim, se estabelece lá num outro órgão e vão se desenvolver. Sim. Os órgãos que são muito vascularizados, quanto mais sangue, né, eles funcionam como uma peneira, eles retêm essas células, o fígado, o pulmão, né, e elas podem grudar ali e começar a se desenvolver. É que a célula tumoral, né, maligna, o corpo, o indivíduo não tem controle sobre a célula. Claro. Essa célula ela se torna independente, ela se torna autônoma. Então, perde o controle, os mecanismos regulatórios, né, que o organismo tem sobre aquele tecido, sobre aquele órgão, e as células elas proliferam independentemente disso. Daí a importância do hábito. Daí a importância do hábito de ter uma alimentação sadia, o sol, a caminhada, o exercício. Claro, porque ajuda a prevenir o início do desencadear de um... Exatamente. E essas modificações de cultura, de hábito, né, às vezes não é só bom para a próstata. Né? O que é bom para a próstata é bom para outros órgãos também, para a circulação, para o coração, cardiovascular, para o intestino, né, para o estômago, né, os órgãos que são sede frequentemente de tumores. Né? Então, esses hábitos eles não previnem um câncer, mas assim o organismo é visto como um todo. Como um todo. Perfeito. E o específico de próstata, dentre, digamos assim, num grau de agressividade, se é que existe entre os cânceres, ele é considerado... Tem graduações. Okay. Graduação mesmo nos de próstata. Gleason. Tem os tumores bem diferenciados, os medianamente diferenciados e os indiferenciados. Um tumor bem diferenciado ele tem um comportamento mais leve, diríamos. O indiferenciado ele tem um comportamento agressivo. Mesmo na próstata. Então há diferentes... Sim. Todos os tumores, em geral, eles têm graduações. Não há um específico, esse na próstata só dá esse. Não, pode ter vários tipos de câncer. Tem comportamentos diferentes. Muito interessante. Bem, nós vamos para mais um intervalo, mas eu não esqueci daquela pergunta de antes que eu fiz aí do tempo. Ela vai ficar aí para o terceiro bloco. Nós agora vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Novembro Azul. Contamos com a presença dos médicos urologistas Dr. Douglas Bonenberg e Dr. Hernani Bender Júnior. Nós já falamos bastante aqui da questão de câncer em geral, que eu provoquei vocês para dar um... Porque, afinal de contas, todos nós, leigos, no assunto, gostamos de tentar entender alguma coisa. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de sentar na frente de dois médicos com o tamanho conhecimento que vocês têm, importância aqui na nossa comunidade, para poder questionar. Né? Então, vamos explorar vocês aqui no bom sentido e o nosso público é que tem a ganhar. A gente viu aí a questão da próstata, que é um órgão do homem, né? As mamas são da mulher. Então, o útero. A próstata também. Do homem é o útero da mulher. É mesmo? Sim. Seria uma espécie de... Sim. Na evolução, eles, por causa dos hormônios, eles seguem caminhos diferentes. Claro. A diferenciação, né? Diferente. Claro. Nós produzimos o sêmen e a mulher produz o óvulo
Não, isso aí seria o ovário. Não. O ovário. Agora, Não, por não, isso não vamos que, complicar. por isso que tem que ter alguém especialista aqui. Não, muito bom, muito bom. Me diz uma coisa, então não seria nada estranho alguém procurar um médico e encontrar no pulmão um início de um tumor, um câncer, com células prostáticas, um câncer da próstata, com câncer início lá, ou seja, já em... Não é o que se vê no dia a dia. Não é o que se vê, mas poderia, em tese, o camarada tem muitas dores, procura lá, e aí vai investigar, ver que aquela célula já é uma metástase, de um câncer anterior de um outro. É possível, pelo que eu entendi? É possível, só não Só seria que daí ele já tá... início. Não seria o início. Não, aí já está o fim. Aí já está lá naquela situação. A gente viu no primeiro bloco que há percentuais de chance de sobrevida ou mesmo de óbito, dependendo do tempo do diagnóstico. Tempo. Sim. Se cedo ou tarde. Né? Mas há sintomas. Existem sintomas, melhor, eu vou perguntar, existem sintomas que podem alertar o homem para procurar um especialista médico? Quanto a câncer, não. Ao câncer, não. Não. Ok. Tem pacientes que têm dificuldade miccional. À medida que vamos envelhecendo, o jato do homem começa a diminuir. E é uma coisa progressiva. Começa a ter dificuldade para urinar, começa a fazer força para urinar, não esvazia mais a bexiga. Então passa a ter micção mais frequente. Levanta de noite, 2, 3 vezes. Ou às vezes vem já com a bexiga cheia. E ainda acontece pessoas que os rins já não funcionam também. Ficam com insuficiência renal. Existe até hoje. Porque o homem vai se acostumando com os sintomas, urinando mal. E pelo baixo conhecimento, acabam prejudicando até a função renal. E estragam a bexiga também. Ou seja, por doença benigna. Né? A partir de que idade pode ocorrer essa... 45, 50 anos, e vai progredindo à medida que vai envelhecendo. Essa necessidade de urinar à noite 2 ou 3 vezes, a partir dos 45 pode surgir? E aí há um sintoma para um alerta? Não, o normal é uma vez por noite. Okay. Mais do que uma vez já passa a ser anormal. A partir de mais de uma, anormal. Sim. E aí já acende uma luzinha amarela. A não ser que o sujeito beba água ou chimarrão a noite inteira, né? Não, mas os que estão nos vindo aí já estão entendendo. Então, mais de uma vez já acendeu uma luzinha amarela. Sim. Aí já é é um indício, tem que consultar. Consultar. E porque essa situação pode prejudicar, pelo que eu entendi, outros órgãos. A bexiga. A bexiga. Bexiga e, eventualmente, rins. Né? E pode ter essa necessidade de urinar várias vezes. Ela pode, melhor dizendo, ela pode não ter relação com câncer, não. Câncer, mas não, pode ter uma outra... Um aumento benigno da próstata. Um aumento benigno da próstata. A próstata, à medida que ela vai envelhecendo, tem 2 mecanismos principais que geram esses sintomas de esvaziamento da bexiga. Um é que ela pode crescer de tamanho, ela fica mais volumosa, as glândulas elas proliferam, elas crescem, tá? E como a uretra, que é o canal que sai da bexiga, por onde a urina é exteriorizada, como ele passa no meio da próstata, a próstata mais volumosa causa um efeito compressivo. Tá? Isso é um dos fatores. E o outro fator é que a próstata, à medida que vai envelhecendo, ela vai perdendo a elasticidade, ela vai perdendo a complacência. Tá? A pessoa, para poder esvaziar a saída da bexiga e a própria próstata pelas células musculares que tem ali, ela perde um pouco, né? Quando nós vamos urinar e temos que esvaziar a bexiga, né? Isso é um mecanismo reflexo entre a bexiga e a musculatura da próstata e os músculos esfincterianos. A bexiga ela contrai e os demais têm que relaxar. E esse relaxamento acaba sendo deficiente. Então, por isso que tem pessoas mesmo com próstata pequena, que porventura começam a urinar mal, né? Outros com próstata grande, né? Por vezes ainda conseguem manter um pouco, mas existe uma tendência natural, e é para umas pessoas mais, outros menos, uns começam aos 40, outros começam aos 35, outros começam aos 60, né? De que isso possa piorar dentro desse processo de envelhecimento. E esses sintomas, eles não são de câncer, eles são de próstata, né? Cabe ao profissional,
né, quem, né, for demandada essa interpretação de conseguir diferenciar, né, de conseguir avaliar, não, isso aqui é benigno, isso aqui é só crescimento, aqui tem um fator de risco para câncer, enfim, né, para se fazer essa distinção. É que as duas evoluções, tanto do envelhecimento para o crescimento benigno como o risco de câncer, eles correm em paralelo. Nós vamos envelhecendo e corremos o risco das duas coisas coexistirem, né? Ou não, ou em separado, né? Então, essas são talvez as duas situações mais frequentes, mais prevalentes nesse processo de envelhecimento. E no caso dessa situação que você se colocou aí também, a uretra passa por dentro da próstata. Obviamente que aumentando o volume, ela comprime. Isso. Ou não tem a elasticidade. Ela tem que ceder. Né? Ceder para passar, então, Isso. a urina. Vamos ser bem. Né? Daí, nesse caso, e não sendo um câncer, mas tendo essa necessidade de várias vezes, há tratamento médico para resolver isso. Tem tratamento clínico, tratamento medicamentoso ou cirurgia. Cirurgia? Mas daí não é suprimir a... Não, a gente tira só a parte que cresceu, a próstata permanece. Ah, é possível? Sim. Abre, Esse é o mais comum, né? Abre e deixa um espaço maior. Imagina uma laranja de umbigo. Sim. Se abre a casca da laranja, Ah. se retira os gomos da laranja e se fecha a casca novamente. E aí fica um espaço aberto. Esse é o mais comum. Ah, isso é uma coisa normal fazer? Sim, Cirurgia? frequente. Isso é uma desobstrução, né? É um procedimento que, quando o tratamento medicamentoso, às vezes não é o suficiente, porque a próstata já não responde tanto aos medicamentos, né? Então tu tem que desobstruir, né? A pessoa permanece com a próstata, porém urinando melhor, seja por uma cirurgia aberta, né? Quando ela é volumosa demais, como por cirurgias endoscópicas, né? Em que não há necessidade de corte, né? No abdômen. É isso que eu ia pedir, se era possível fazer por laparoscopia, essa é a palavra ou não? Tem gente que faz, mas normalmente a gente faz pela uretra. Pela uretra? Não precisa fazer um corte? Se ela é pequena, a gente faz pela uretra. Se é grande, a gente faz uma incisão tipo cesariana, assim. Puxa, mas existe equipamento cirúrgico que vocês... Que loucura, tia. Em termos de métodos, existem vários, né? É pelo canal, é por corte, é por laparoscopia, é por robô, é por, né, em grandes centros, né, mundiais. Então, o tratamento desobstrutivo, isso abre um leque de alternativas. Nem tudo aquilo é de fácil acesso, ou a questão, obviamente, do custo que se envolve também, né, numa sociedade, né, como a nossa, onde os o resultado são é igual, escassos, né? Independente então, da técnica. A questão é desobstruir. Claro, é desobstruir para poder urinar melhor. E no caso dessa cirurgia, torna o homem infértil? Essa aí de... Não. Pode ter ejaculação retrógrada. Ou, traduzindo? Na hora da ejaculação, o esperma, ao invés de ir para a vagina da mulher, vai para dentro da bexiga e sai com a urina depois. Ah, ok. Mas para o homem, não tem problema nenhum. É que normalmente o homem que faz isso já é um homem de mais idade, né? Onde essa preocupação da fertilidade... Não tem, muitas vezes já passou, né? Não tem. Pois é. E aí, o que nós temos que fazer para descobrir se temos ou não um câncer? Para diagnosticar. Existe um exame, PSA. O que é isso? Vamos É uma proteína específica sintetizada pela próstata. Inclusive, o câncer, ele produz menos PSA, a célula cancerosa, mas passa mais fácil para o sangue. Então, a tendência do PSA é subir. Subir. Há uma tendência. Ou seja, o fato de eu, numa certa idade, ter um PSA um pouco mais elevado, pode não ser um indício. O importante é ver a evolução. A evolução. Por isso que a gente tem que fazer o exame seriado, uma vez por ano. Se é muito baixo, tu repete a cada 2 anos, eventualmente a cada 3. Mas o importante é ver a curva. Cada paciente tem um comportamento. Por isso que o tratamento, a evolução tem que ser individualizada. Não pode chegar ao clínico, mas o exame está muito bom. Tem que ver o histórico. É porque essa substância que a próstata produz, né, ela
como ela é medida no sangue, ela depende do tamanho da próstata, ela depende da idade do paciente, ela depende do percentual de glândulas que tem dentro da próstata, né? Então, 2 próstatas de mesmo tamanho podem ter PSAs diferentes e as 2 serem normais. Então, cada indivíduo tem uma O seu particularidade. patamar. Bem, quanto ao diagnóstico, a gente deu algumas pinceladas agora, e quanto a tratamento e hábitos saudáveis, nós vamos ver no último bloco, porque agora nós vamos para um intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Novembro Azul ou o câncer de próstata. Contamos com a presença do médico urologista, do Dr. Douglas Bonenberg, e seu colega também médico urologista, Dr. Hernani Bender Júnior. Bem, senhores, nós iniciamos no bloco anterior, no seu final, a questão do diagnóstico. Falamos sobre o exame do PSA. Mas existe o toque retal e todo um preconceito envolvendo os homens quanto a se submeter a este exame. Qual a importância dele para o diagnóstico precoce do câncer de próstata? A importância do exame, do toque retal. É necessário? Ou Sim. só o PSA resolve? Não, é necessário, sim. A gente usa o PSA e o toque para confirmar uma suspeita ou não, se faz biópsia ou não. É importante. É um exame meio chato, né? Para quem? Para o médico ou para o paciente? Para ambos, né? Mas mais para o paciente. Doutor, agora aqui, vou fazer um pequeno parênteses, deve ter muitas histórias interessantes nos consultórios de vocês com isso. Tem algumas piadas. Aquela história de levar um buquê de flor. A gente já sabe todas quase. Não, isso não ocorre, nunca ocorreu, né? Não. O médico não liga para dar notícia depois. É uma coisa tão... Eu fiz uma perguntinha lá no início, e vamos já antes que chegue o final do nosso bloco aqui. E aí, é claro, voltamos à seriedade aqui. O câncer de próstata, obviamente, pode estar iniciando, vamos imaginar nesse momento, uma célula cancerígena inicia a sua reprodução numa próstata. Quanto tempo ainda até ocorrer uma metástase, até ela se pelo corpo, né, se espalhar pelo corpo? Quanto tempo pode levar isso? Talvez seja uma resposta muito difícil de se dar, né? Isso é motivo, talvez, de pesquisa no mundo inteiro, né? Nesses centros que definem, né, as diretrizes e estabelecem os riscos, né? A questão toda é que câncer de próstata, existem vários tipos de câncer e vários comportamentos biológicos, não é tudo a mesma coisa. A gente não pode botar todo mundo que tem um diagnóstico de câncer, né, e abordar isso, né, como uma receita de bolo, né? Tem tumores, né, já foi mencionado, crescem muito devagar, outros são muito agressivos, outros são intermediários. Então, ali está o foco da pesquisa. Uma vez feito um diagnóstico, bom, que tipo de câncer, né, eu estou lidando? Qual é a agressividade desse câncer nesse indivíduo? Né? Eu estou lidando com um câncer que eu tenho que ser mais agressivo, tem que ser menos agressivo, né? Isso é que talvez gerou, né, essas discussões ultimamente e declarações vindas, né, do próprio Ministério da Saúde em relação a como abordar essa questão do próprio Novembro Azul, dos exames, né, de detecção precoce, porque tu faz o diagnóstico, bom, e como é que nós vamos tratar? Hoje se sabe que existe essa diferença entre as evoluções dos tumores, em que determinados grupos de pacientes podem ser tratados, às vezes, né, ou nem ser tratados, né, só fazer uma vigilância, um acompanhamento, ou na outra ponta tu tem que fazer tratamentos agressivos desde o início, né, e outros tumores intermediários podem ser manejados com uma monoterapia, né, um tipo de tratamento, ou cirurgia, ou radioterapia, né, uma modalidade de tratamento oncológico, né. O fato é que talvez se nós pegarmos os tumores que são pouco agressivos, os tumores intermediários, e se nós conseguirmos acompanhar e controlar esses pacientes e tratá-los, né, esses pacientes vão aumentar em muito a sua sobrevida e provavelmente falecerão de outra causa, né, e não, né, especificamente do câncer. Claro que um câncer
que é muito agressivo, muitas vezes ele já chega dessa forma, né, para o diagnóstico de uma forma mais avançada. E, obviamente, talvez essa sobrevida ela não vai ser tão boa quanto, né, tumores que têm um crescimento mais lento. Né? Me diz mais uma coisa agora, bem... A partir de que idade há recomendação para exames e em que periodicidade? De quanto em quanto tempo? Que é o recomendável. Depende do histórico familiar. Ok? Então, se teve o pai ou o irmão com diagnóstico de câncer em idade bem precoce, tipo 45 anos, 50, 60 anos, aí se recomenda começar aos 45. Essa é uma situação. Se por acaso o pai teve um câncer aos 50, começa antes, aos 40. Se o pai teve aos 70... Aí não é genético, aí não é... Não é genético. Não. Aí pode ser por causas... Não, se nós pegarmos 3 homens com 65 anos, um tem câncer. De cada 3 aos 65? Não de próstata. Ah, sim. Câncer no O modo câncer. geral. Se nós pegarmos 4 mulheres com 65 anos, uma tem Não é câncer. possível. Sim, é bem comum. Puxa. E desses... dos cânceres diagnosticados aqui no nosso meio, dá para se dizer que o percentual maior é dos mais agressivos, menos agressivo? O que dá para se dizer? Há um tipo específico relacionado ao nosso meio, ao nosso tipo de vida, à nossa cultura? Não se tem, não se tem estatística. Não tem nada disso? Não é uma estatística, né, mas talvez uma impressão. Sim, Né? sim. E talvez no que se refere à próstata, o grande grupo ficaria talvez com os tumores intermediários. Né? Não são tumores de agressividade, né, intermédia. Não são dos tumores mais agressivos, mas também não são dos tumores indolentes ou aqueles mais leves que tu muitas vezes só acompanha. E os bem agressivos geralmente são em torno de 3%. Não são, felizmente não são os mais comuns. Pois é, eu não sei se vocês podem responder ou não, mas quando se diz de média agressividade, baixa agressividade ou alta agressividade, questão de tempo, não é possível talvez fixar um tempo, mas pode durante um ano surgir um câncer e levar ao óbito de próstata. Sabe por que eu estou perguntando isso? Já vou dizer por quê. Porque me parece que o presidente da sociedade de urologista, alguma coisa assim, é isso? Faleceu com câncer de próstata. Me corrige. Foi uns anos atrás. Um ex-presidente. Porque quando eu fiz a pergunta, e o doutor já respondeu da periodicidade, é anual, né? É isso? Uhum. Por ano. Ora, se aconteceu deste médico falecer com câncer de próstata e ele fazia anual, significa que um ano é muito tempo. Não, mas ele era bem jovem e o câncer dele foi agressivo. Isso é importante eu esclarecer. Sim, não, ele era bem jovem. Acho que ele não tinha nem 50 anos, né? 40 e poucos. Talvez os 50, né? Mas ele tinha vários fatores de risco para isso. Ele é obeso, por exemplo. Tem. Morava em São Paulo, provavelmente sedentário. Talvez até doença... Talvez tentando responder um pouco a tua questão. Da periodicidade, tempo. Então, assim, isso também agora está cada vez se definindo melhor. Tudo depende do risco que a pessoa tem, né? De tu fazer um primeiro exame, se ele já é um exame baixinho, próstata pequena, né? Mas à medida que o tempo vai passando, né? Que a pessoa vai ficando mais velha, o risco de acontecer um tumor ele aumenta, né? Então, se a ideia é fazer diagnóstico precoce, né? Mais necessário é estar acompanhando isso dentro de um período regular. Mas o critério de cura, por exemplo, para um câncer de próstata são 10 anos. Tá? Então, esses tumores que não são, né, de alta agressividade, eles proporcionam, desde que bem manejados, né, uma expectativa de vida muito boa. Né? E o tratamento, em rápidas palavras, você já disse, quimioterápico, pode ser cirurgia. A ordem... Cirurgia, radioterapia... E no final, bloqueio hormonal daí. Bloqueio hormonal? Sim, porque o tumor depende da testosterona. Tá, e digamos que se retira o órgão, aí não precisa isso? Se está curado, não. Você está curado, mas o fato de retirar o órgão implica em ter ele ressurgir em outra parte do corpo?
com essas mesmas células? Pode ocorrer? Só se sobrou a célula. Só se sobrou. Sim. Por Sobrou isso, se já tivesse espalhado antes, eventualmente. claro, então por isso da importância do diagnóstico precoce, da prevenção. Isso é básico. Acho que é chover no molhado repetir isso. Sim. E a questão das recomendações, eu acho que o doutor deixou bem claro no primeiro bloco já, uma vida saudável, né? Isso é imprescindível. Caminhadas. Dieta. Dieta, dá para dizer alguma coisa? O pessoal que come o salame, uma copa ou linguiça de manhã, de meio-dia e de noite. Aí já está. Já é meio caminho andado para um tumor de próstata. Ou de mama, né? Ou de mama. Sim, também está relacionado com hábitos, a parte genética e dieta. Né? E dieta. Bem, olha, nós estamos chegando ao final do programa e eu até estava preocupado do tempo da gente tentar abordar tudo e acho que de alguma forma conseguimos. Obviamente que não conseguimos esgotar o tema na sua plenitude, até porque é complexo. Quantos anos de estudo os senhores tiveram para chegar no nível que estão, que dirá em 48 minutos, uma hora, a gente tentar abordar todo ele. De qualquer forma, agradeço a presença de vocês, com certeza o nosso público está muito, muito feliz pelo que vocês conseguiram nos dizer aqui e aqui pela Univates. Então, novamente, eu repito, agradeço a presença de vocês e também quero dizer ao nosso público que está nos vendo que você pode rever este e outros programa Entre Linhas no youtube.com/TV Univates, bem como ver este programa no momento que ele vai ao ar na nossa TV Univates, no univates.br/TV. Muito obrigado por vocês estarem conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.